E hoje aqui no MTB 90 a gente vai falar sobre o problema de saúde que a atleta Raíza Gulão está sofrendo. Ela, junto com a equipe médica, vai contar pra gente o que ela tem, quais são os sintomas, o tratamento e como é que vai ser, né, a rotina da Raíza daqui para frente, as próximas competições e os treinamentos. Você confere aqui no MTB 90. Fui diagnosticada com uma síndrome de Rett-Hess que tem vários sintomas que afetaram diretamente na minha performance, na minha saúde, e eu acho que a doutora Fernanda é a mais indicada para explicar um pouquinho mais para vocês e no decorrer aqui vocês vão conseguir entender um pouco mais porque está todo mundo reunido. O que é essa tal de Rett-Hess? Rett-Hess é uma sigla do inglês que em português significa uma síndrome de deficiência energética relativa, né? O que consiste a síndrome? Quando que o atleta percebe que você está com essa síndrome? Quando existe uma sequência de eventos de saúde, ele começa a adoecer muito, se lesionar com frequência, começa a ter alterações de humor, sono, e no final, na ponta dessa síndrome, vai estar a deficiência da performance, uma queda de rendimento. E o nome já diz tudo, é uma síndrome em que há um desbalanço entre o quanto o atleta consome e o quanto ele gasta, o quanto ele consome de energia, que ele come, que ele se alimenta, e o quanto ele gasta no esporte. Se não tem energia para as células funcionarem direito, gradualmente a estamina, a endurance, a performance do atleta vai sendo minado. Então, como que na verdade a gente calcula, né, que o atleta está em déficit energético, né? Existe uma fórmula para isso, né? Essa fórmula ela se baseia entre o que o atleta consome, o quanto de energia que ele despende durante a atividade física em relação à massa muscular desse atleta, né? E quando esse número está inferior a 30, né, o resultado dessa fórmula está inferior a 30, a gente percebe que existe uma deficiência relativa, ou seja, não sobra energia para o atleta manter as funções fisiológicas dele. A questão é que quanto mais tempo o atleta se mantém nesse déficit energético, maior é a severidade dos sintomas, né? Então, inicialmente, os sintomas podem ser uma interrupção do processo menstrual, que não é normal, uma alteração na ingesta alimentar, que podem também ocorrer distúrbios alimentares, como a anorexia, bulimia, né, ou compulsão alimentar, e também uma perda da massa óssea, mas que isso dificilmente o atleta consegue mensurar, porque os exames são específicos, né? Então, a gente percebe que uma deficiência de ingestão alimentar em relação ao que você come tem impacto direto na saúde, né? Isso não é brinquedo. Então, assim, montar um planejamento alimentar para quem se exercita e também para sedentários é algo muito sério e precisa ser realizado por profissionais que entendem do esporte, né? Por mais que a gente esteja falando, né, no Rett-Hess, acho que é importante a gente ressaltar que isso também acontece em homem. Eu sou ginecologista, né? Então, especificamente, para mim, as meninas por vezes chegam não menstruando. Só que eu costumo brincar que o não menstruar é visto como uma coisa boa. A mulher, a atleta, ela pode não menstruar, tá? É uma opção, isso não vai trazer problemas futuros. O que ela não pode é parar de menstruar do nada e achar que isso é normal. E muitas pessoas, até médicos, acham que é normal uma atleta não menstruar. É comum, mas não é normal. Só que às vezes elas não procuram, né, o médico por causa disso. A alteração menstrual no atleta é um dos sinais de que essa deficiência energética já está rolando. E ela acaba evoluindo com a alteração do principal hormônio feminino, que é o estrogênio, que ele também afeta o osso. Então, apesar desse Rett-Hess ser algo relativamente novo, existe uma coisa chamada tríade da mulher atleta, que já é mais antigo. A base é a mesma, é a parte alimentar, é essa combinação da disponibilidade energética, que é a grande palavra em relação a treino e dieta, entendendo que, por vezes, essa menina realmente ela fica doente. E a gente não quer chegar a nenhum extremo para assustar, porque a ideia é informar, mas essas meninas morrem por anorexia, por bulimia, e hoje em dia por vigorexia, por ortorexia, que são coisas pouco faladas. Como a Fernanda falou também, isso pode acontecer em qualquer nível competitivo. No caso, a gente está falando, né, com a Raíza, que é alto rendimento, mas que ela sirva de exemplo
para muitas outras meninas que eventualmente também podem estar passando por isso. E não aceitem o não menstruar como algo normal, tá? Ela pode ser um sinal que muitas vezes retarda o diagnóstico porque as pessoas acham que não tem problema, mas pode ter. Gente, uma vez feito o diagnóstico dessa síndrome RED-S, o que é importante? A gente estabelecer de forma multidisciplinar, combinar todo mundo, a nutrição com a parte energética, o técnico com o volume de treino, nós médicos aqui, como a gente faz o aporte de saúde para ela, mas a ideia primeiro a gente tem que voltar, esse balanço energético ele tem que ficar positivo. Nisso a gente dosa, pode ser diminuindo o número de dias de treino, diminuindo o número de horas de treino, aumentando o aporte energético. No caso específico da Raíza, quando a gente fechou esse diagnóstico, que foi agora pré-brasileiro, que nós batemos o martelo, ainda não estava muito claro o quanto ela ia ficar afastada e do que e por quanto tempo. Mas, à medida que o organismo dela foi respondendo às nossas mudanças terapêuticas, a gente foi percebendo que ela está tendo uma resposta muito boa. Então, ela pode dar detalhes aí agora da volta de competição, mas o que houve é uma mudança na cabeça da Raíza no sentido de absorver melhor a orientação dos profissionais multidisciplinares e respeitar os volumes de uma maneira mais adequada. Durante a prova, eu senti muito, foram outros sintomas, da questão mesmo cardio e pulmonar, assim, que eu só não desisti pelo ego maior do DNF ali, mas foi uma prova, assim, brigando pela última posição, mas foi uma crise muito forte, foi questão mesmo de saúde, eu acabei a prova muito mal. Eu nunca tinha tido uma crise de bronquite para falar que foi, mas foi muito parecida, falta de ar, o batimento chegando a quase 190, eu quase parada. Então, assim, foi algo ao extremo, que quando eu voltei da Europa, tipo, foram 2 dias viajando, véspera de brasileiro, na semana do Campeonato Nacional. Mais uma vez, eu estava aqui batendo na porta da doutora Fernanda, o segundo campeonato estava na mão dela novamente, estava esperando autorização, para a gente ver o que realmente estava acontecendo, não somente na parte do RED-S, o que mais que era o fator pulmonar e cardio. Então, foi uma semana muito intensa, véspera de brasileiro, foram 3 dias aqui em São Paulo, o dia inteiro trocando de clínica, fazendo até prova de esforço para saber a reação. Novamente, durante a prova, eu tive o mesmo sintoma da França. Então, ter autorização, correr ou não. E o Campeonato Brasileiro foi muito forte para mim, de emoções, alinhar ali, porque quando eu cheguei no Campeonato Brasileiro, que eu cheguei na sexta-feira, antes da prova, foi meu primeiro treino na pista, na minha cabeça já vinha que, supostamente, eu teria que tirar o pé e seria minha última prova do ano. Então, no ciclo olímpico, eu já não estava liderando o ranking olímpico, estava uma disputa muito... Já não era o meu melhor ano, então foi algo que mexeu muito com o meu psicológico mesmo, e alinhar num campeonato nacional, ainda tinha um calendário, tinha um campeonato mundial, que é a foco de qualquer atleta, era o meu foco, e alinhar o campeonato nacional como minha última prova do ano foi muito forte para mim. Foi até então, quando eu cruzei ela enxergar, não consegui conter, mas foi bem legal o trabalho que a gente fez com a equipe multidisciplinar, e ver como o meu corpo respondeu a esse tratamento, né? Que, seguido junto com a Lili, com a Fernanda, com a Tati, com o Hélio, a gente conseguiu fazer o tratamento, uma coisa que eu pensava que seria totalmente diferente. Eu fiquei com medo de, vou ter que ganhar peso, vou ganhar gordura, eu não vou conseguir recuperar isso. Ciclo olímpico, como é que eu vou entrar pesada? E, tipo, o pessoal julga. Além disso, vem o ego, né? Poxa, você vai alinhar numa prova, todo mundo fala. Então, eu entender isso e eu absorver. Então, o mês de agosto foi um mês que eu fiquei mais resguardada, porém treinando. Então, assim, é bem importante. E a ideia nossa é mesmo isso, é alertar todo mundo, que servir de exemplo e também falar que é algo que é tratável, não é o fim do mundo. E eu fiquei muito feliz com todas as notícias que eu venho tendo, com toda a resposta. E estou tocando a vida como normalmente, só que com muito mais atenção e atenção para mim. É hora de me recuperar para voltar mais forte. Então, eu agradeço a todo mundo nas redes sociais, pessoas, amigos do lado, família, patrocinador, a equipe mesmo, Corinthians Audax, que está me apoiando muito nessa fase. Eles estão junto comigo, não puderam estar aqui presente agora, que a gente está tendo o lançamento, estamos preparando tudinho para o lançamento da nova linha. Mas é muito bom ter uma equipe também que te apoia nisso.
Então, eu só quero agradecer também a equipe que me abraçou aqui, que todo mundo tipo, virou família mesmo e que está junto comigo em busca da minha saúde e performance. E, consecutivamente, a gente vai em busca da briga pela vaga olímpica, que é o maior sonho meu. E eu estou muito confiante mesmo que eu vou conseguir voltar mais forte ainda. Então, pessoal, gratidão mesmo por todo mundo que vem acompanhando e mandando mensagens positivas. E também ao MTB 90, que está sempre me acompanhando, mandando mensagens e tipo, abrindo o canal para a gente estar expondo isso. Agradeço mesmo.